Primeiros anos, recursos de consulta e auxílio à resposta, parte 1. Então, vocês vão aqui nas páginas 197 a 202 e vai ter uma ajuda para o Present Perfect, o tempo presente perfeito. Aí vocês vão olhar aqui. Também tem um glossário da página 204 a 207 para ajudar a traduzir as frases, né, para entender. Então, vamos aqui. A ajuda começa aqui. Present Perfect. Leia o texto a seguir e observe o uso do Present Perfect. What's happened now? O que está acontecendo agora? Temperatures have risen during the last 30 years and 2001-2010 was the warmest decade ever recorded. As the Earth warms up, heat waves are become more common in some places, including the United States. Heat waves happens when a region experiences very high temperatures for several days and nights. As temperaturas aumentaram durante os últimos 30 anos. E 2001 até 2010 foi as décadas mais quentes já lembradas. Como a Terra aumenta sua temperatura, as ondas quentes estão se tornando mais comuns em alguns lugares, incluindo os Estados Unidos. As ondas quentes acontecem quando uma região experimenta temperaturas muito altas por vários dias e noites. Então, repare que o Present Perfect, que é uma locução verbal formada de has ou have, e depois um segundo verbo principal no particípio passado, que pode terminar em ed, outras formas. Olha que a gente encontra aqui, ó, have risen. Aumentaram, as temperaturas aumentaram. Então, o verbo ter e um verbo no particípio passado. Você não vai falar tem aumentado, você fala aumentaram. Depois nós temos aqui outra, que não, vamos ver outra forma aqui de Present Perfect. Estão se tornando... O único exemplo de Present Perfect aqui é esse caso. O verbo, porque sempre tem que ter o verbo ter na frente, que pode ser a forma have, a forma has, e depois o segundo verbo no particípio passado. Então, a gente não encontra mais nenhum outro aqui. Não tem o verbo ter na frente. Esse é o exemplo que está aqui. No texto, o Present Perfect é utilizado para dizer que as temperaturas têm aumentado nos últimos 30 anos. Temperatures have risen during the last 30 years. As temperaturas aumentaram durante os últimos 30 anos. Note que no texto foi utilizado o verbo irregular rise. No particípio passado, risen. Então, o verbo irregular rise é o verbo levantar ou aumentar. Mas ele está no particípio passado, que é a forma risen. Aqui, ó, have risen. Verbo ter, depois um verbo principal no particípio passado. É um verbo irregular. Usamos geralmente o present perfect have, has, mais particípio passado do verbo principal, para falar de ações que começaram no passado e continuam no presente. The world's climate has become warmer over the past 50 years. Então, o clima do mundo, ou o clima mundial, se tornou mais quente aproximadamente nos 50 anos passados. Então, se tornou, tem o verbo ter, has. Por que é has? Porque aqui é o clima do mundo, o clima mundial, que é ele e o clima, terceira pessoa do singular, por isso que é has. E depois o verbo principal, become, no particípio passado, que seria tem tornado, mas a gente não vai falar assim. A gente fala se tornou mais quente. Some scientists believe that human activities have caused climate change. Alguns cientistas acreditam que as atividades humanas causaram a mudança de clima. Causaram. Você não vai falar tem causado. Causaram. É algo que aconteceu lá no passado, mas continua no presente. Um fato que tem consequências no presente.
Então, alguns cientistas acreditam que as atividades humanas causaram a mudança de clima. E qual é a estrutura aqui? Verbo ter, have. Por que não é has? Porque aqui não é terceira pessoa do singular, que alguns cientistas é plural. E o verbo principal na sua forma de participio passado. No caso aqui é um verbo regular, por isso termina em ed. Usamos também o present perfect para falar de ações que aconteceram no passado e têm importância ou consequência no presente. Many animal species have become extinct. Muitas espécies animais se tornaram extintas. Então, as consequências no presente. Qual é a consequência? A gente não encontra mais esses animais no presente, no mundo atual. É uma consequência. Qual é a estrutura verbal aqui? Have, verbo ter, e become, a forma de participio passado, lá da terceira coluna de verbos, a forma de participio passado do verbo principal. Você não vai falar tem se tornado, você fala se tornaram, tornaram-se extintas, né? Tornaram-se extintas. Qual é a forma afirmativa? I, you, we, they, he, she, it. E o verbo, né? Ter, e depois o verbo principal na sua forma de participio passado, que é a terceira coluna dos verbos que nós temos lá no final do livro. Então, I, you, we e they, você usa have, né? Nós mudamos, né? Por exemplo. Então, eles mudaram nas últimas décadas que se passaram. He, she, it. He é ele, she é ela, a pessoa, it é ele ou ela. Has, que é a forma da terceira pessoa do singular, depois o verbo principal na sua forma de participio passado. Changed é uma forma regular de verbo, não um verbo irregular. The average global temperature, a medida das temperaturas globais. Mudaram aproximadamente nas décadas passadas. Então, mudaram. Você não fala tem mudado. Mudaram. É o verbo ter, has, e o verbo principal na sua forma de participio passado. Porque aqui é a terceira pessoa do singular. A medida das temperaturas globais. A medida, ela a medida, a terceira pessoa do singular. Por isso que é has. Em frases negativas, usamos haven't ou hasn't, antes do participio passado, né? Do verbo principal, que é o segundo verbo, na forma de participio passado, do verbo principal. She hasn't noticed the change. Ela não notou as mudanças. They haven't become more common over the years. Eles se tornaram mais comuns ao longo dos anos. Ao longo dos anos. Eles se tornaram, não têm se tornado. Então, se tornaram é uma forma de participio passado. Começou lá no passado, tem consequências no presente. Mas está negando, e aqui é a forma contraída. Hasn't, que aqui é terceira singular. Haven't, que aqui não é terceira do singular. I, you, we, they, haven't. He, she, it, hasn't. Human immune system. Então, não tem se adaptado a mudanças no meio ambiente. To change in the environment. Human immune system hasn't adapted to change in the environment. Então, o sistema imune humano não se adaptou às mudanças no meio ambiente. Então, haven't é a mesma coisa que have com not. Hasn't é a mesma coisa que has com not. Em frases interrogativas, usamos have, has antes do sujeito. Has she noticed the change? Yes, she has. Have they become more common over the years? No, they haven't. Has she noticed the change? Yes, she has. Ela notou as mudanças? Sim, ela notou. Eles se tornaram mais comuns ao longo dos anos? Não, eles não se tornaram. Então, a forma interrogativa começa com o verbo ter aqui. Ou have, para as pessoas I e you, we, you e they, ou has para as pessoas he, she, it. Depois vem o verbo principal na sua forma de participio passado, ou seja, a terceira coluna lá daqueles verbos. Aqui é um verbo regular, por isso terminou em AD. Então, deixa eu ver aqui, they. Have they caused global warming? Eles causaram o aquecimento global?
Então, quando é uma pergunta, o verbo ter na frente, depois o sujeito, depois o verbo principal. E respostas curtas? Primeiro você afirma na afirmativa com yes. Na forma negativa você nega com no. Na forma afirmativa vem o sujeito. Na forma negativa depois vem o sujeito. I, you, he, she, it, we, you e they. A mesma coisa aqui. E depois na forma afirmativa vem as formas do verbo ter. Have com I, you. Have com he, you e they. E has com he, she, it. Na resposta curta da negativa, o que vem por último? A forma negativa. O not tem que aparecer aqui. E esse not é contraído, né? Have not, haven't. Não é has not, hasn't. Não é have not, haven't. Usamos geralmente ever no present perfect para saber se alguma vez aquela ação já aconteceu. Have you ever planted a tree? Você alguma vez já plantou uma árvore? Have you ever been to the Amazon? Você alguma vez esteve na Amazônia? Usamos também ever com superlativo para indicar que alguma pessoa ou algo é o mais interessante, o melhor, o pior, etc., que alguém já conheceu, viu, ouviu, etc. Ribeirão Preto is the hottest city I've ever been to. Ribeirão Preto é a cidade mais quente que eu já estive. Ou seja, o superlativo é quando você compara uma coisa com todas as outras, com um grupo. Usamos geralmente never know. Usamos geralmente never no present perfect para falar de ações que nunca aconteceram até o momento. Never, que significa nunca. Então, que nunca aconteceram até o momento. It's never been this warm before. Nunca este aquecimento já tinha acontecido. Então, nunca este aquecimento, que o warm é aquecimento, né? Já tinha acontecido. Nunca. Aqui são a lista de verbos que começa na página 199 e vai até a página 201. Então, sempre tem a forma básica no infinitivo, a forma de passado, a forma de participo passado e a tradução. Então, por exemplo, beat, beat, beaten. Bater, bateu, batido. Beat, beat, beat. Oferecer, ofereceu, oferecido. Bite, beat, beaten. Morder, mordeu, mordido. No present perfect, nós sabemos que o primeiro verbo é o have ou has, mas depois é o verbo da terceira coluna, o participo passado. Por exemplo, aqui, build, built, built. Construir, construiu, construído. O que nos interessa aqui é a terceira coluna. Choose, chose, chosen. Escolher, escolheu, escolhido. O que nos interessa é a terceira coluna, chosen. Que o primeiro verbo vai ser have ou has e o segundo verbo vai ser aqui do participo passado, terceira coluna. Por exemplo, aqui, do, did, done. Fazer, fez, feito. Nos interessa a terceira coluna, done, participo passado. Has vem antes. Por exemplo, eat, ate, eaten. Comer, comeu, comido. O que nos interessa aqui é eaten. A terceira coluna, participo passado. Antes dele viria has ou have para formar o present perfect. Por exemplo, aqui, go, went, gone. Ir, foi, ido. Nos interessa aqui é o gone, ido. Seria has gone, have gone, para formar o present perfect. E aqui é o participo passado. Por exemplo, aqui, hurt, hurt, hurt. Machucar, machucou, machucado. O que nos interessa é a terceira coluna, o participo passado. Estaria lá, has hurt, have hurt. Aqui, know, knew, known. Saber, soube, sabido, conhecido. Nos interessa aqui o known. Seria has known, have known, para formar o present perfect. Aqui é o participo passado, essa coluna, a terceira. Outro exemplo, make, made, made. Fazer, fabricar, fazer, fabricou, fez, fabricado, feito. Nos interessa a terceira coluna, made, has made, have made, para formar o present perfect, que é a terceira coluna, participo passado. Outro exemplo,
Quit, quit, quit. Abandonar, abandonou, abandonado. Nos interessa a terceira coluna. Has quit, had quit. Read, read, read. Ler, leu, lido. Nos interessa a terceira coluna aqui. Has read, have read, para formar o present perfect, participo passado. Outro exemplo. See, saw, seen. Ver, viu, visto. Nos interessa seen, visto. Has seen, have seen. Que você vai traduzir viu, visto. Aliás, você vai traduzir como se fosse um passado, viu. Mas está formando o present perfect. Aqui é a terceira coluna, participo passado. Outro exemplo. Shrink, shrunk, shrunk. Encolher, encolheu, encolhido. Nos interessa a terceira coluna. Shrunk, que vai ficar has shrunk, have shrunk. Aqui é o participo passado. Outro exemplo. Spend, spent, spent. Gastar, gastou, gastado. Nos interessa a terceira coluna. Vai ficar have spent ou has spent. Stand, stood, stood. Aguentar, aguentou, aguentado. Nos interessa a terceira coluna. Has stood, have stood. Se traduz como passado, aguentou, mas na verdade é o participo passado, que vai formar com o verbo ter, has, have, o present perfect. Outro exemplo, swim, swan, swan. Nadar, nadou, nadado. Nos interessa aqui swan, vai formar o present perfect. Vai ficar has swum, have swum. Quando você traduz é nadou, mas está formando o present perfect. E aqui é o participo passado. Outro exemplo, que essa lista termina na página 1. Por exemplo, wear, wore, worn. Vestir, vestiu, vestido. Nós usamos a terceira coluna, o participo passado, para se juntar ao has, ao have. Has worn, have worn. Vestiu, né? A tradução vai ser vestiu, mas na verdade é o participo passado. Um fato que aconteceu lá no passado e tem as suas consequências no presente ou continua no presente. Mas é uma junção do verbo ter, have, has, com o verbo no participo passado, aqui, a terceira coluna, formando a locução verbal. Ainda aqui nessa ajuda, no final do livro, tem esse exercício. Eu já deixei respondido, porque aqui está apenas como ajuda, né? O exercício de vocês é lá para trás. As sentenças abaixo são fatos rápidos sobre o aquecimento global. Substitua cada ícone com a forma correta dos verbos nos parênteses para completá-los. Use o tempo presente perfeito. Escreva as respostas em seu caderno. Vocês não vão escrever, isso é por isso que eu passei esse traço. Está aqui apenas como exemplo. Todas as reconstruções da temperatura da superfície das três maiores superfícies globais mostram que a Terra se aqueceu desde 1870. Como é que formou o se aqueceu aqui? O verbo ter e o verbo aquecer no participo passado. Mas por que é has? Porque as três maiores reconstruções, todas as três maiores construções da temperatura da superfície da Terra é singular, né? Elas, as três maiores reconstruções. Por isso que has warmed. Aqui, a Groenlândia, as camadas da Groenlândia e da Antártica, do gelo da Antártica, diminuíram em massa. Por que é have decreased? Porque é a camada aqui, as camadas de gelo, que é plural, por isso que é have. A extensão do gelo do mar da Antártica diminuiu rapidamente ao longo das várias últimas décadas. Diminuiu. Por que é has? Porque a extensão do gelo do mar da Antártica. A extensão é singular, então ela diminuiu. Verbo ter e o verbo participo passado. A medida das temperaturas aumentou 1,4 graus Fahrenheit, que é a mesma coisa que 0,8 graus Celsius, ao redor do mundo desde 1880. Aumentou. Por que é have e climate? Porque aqui é as temperaturas, plural. Então, elas. Então, usa o have, depois o verbo participo passado. A medida das temperaturas no Alasca
No oeste do Canadá, no leste da Rússia, aumentaram em 2 vezes a medida global, em 2 vezes em relação à medida global. Por que aqui esse aumentou é have e depois o reason, que significa o verbo levantou, aumentou? Porque aqui não é a terceira do singular. Aqui está falando das temperaturas, plural. Então, a junção do present perfect, que é o verbo ter, com o verbo passivo passado, tem o have aqui. Então, até aqui, espero que tenha ajudado a vocês a responderem o exercício.